a relação entre projeção astral e Paracelso, já que você falou do histórico? O Paracelso foi um grande alquimista suíço do século XVI, era botânico, ocultista, ele era um gênio, né? Naquela época você tinha as fogueiras da Inquisição, ele era médico também. Então o Paracelso começou a colocar uma expressão nos livros dele, publicados em aberto, que era uma expressão que já era conhecida, mas era hermética, esotérica. Ninguém se atrevia a botar ela em público por causa da Inquisição. Paracelso colocou essa expressão nos livros dele e a Inquisição deixou passar a expressão astral, que vem do latim astrum, que significa estrelado ou estelar. A teoria do Paracelso era o seguinte: o espírito é puro, não tem forma. Quando ele se desprende do plano da mente pura para descer e ocupar um corpo, ele não conseguia entender como é que aquela parte tão sutil habitaria uma parte tão densa. Então ele elaborou a seguinte teoria, Samuel: quando o espírito sai do plano divino, antes de chegar na Terra, ele passa por um plano intermediário e se reveste de luz estelar, estelar astral. Daí ele cria a expressão plano astral. E depois corpo astral, que é o revestimento energético entre a mente e o corpo. Posteriormente, a saída desse astral de dentro para fora, projeção astral. Finalmente, por corruptela popular, viagem astral, eram as nomenclaturas que vigoraram na Europa durante séculos, até chegar ao século XX, quando vários outros autores começaram a publicar material, e aí vão surgindo os termos: experiências fora do corpo, projeção da consciência, viagem fora do corpo, voltinha no além, viajada no astral. Mas o Paracelso é considerado o papa da nomenclatura, o pai da nomenclatura, porque ele foi o primeiro. Ele não criou a nomenclatura, ele foi o revelador dela. Por isso, o Paracelso é considerado até hoje como uma das referências históricas nesses estudos extrafísicos. A palavra astrum não é só estelar no sentido estrelas, infinito material. Para o Paracelso era o seguinte: é oriundo da Terra, é terrestre. Se não é oriundo da Terra, veio do astral, que seria tanto o sideral quanto o espiritual. E outra coisa, Samuel, terrestre é só o corpo. Nesse sentido, eu, você e todo mundo que está assistindo aqui, somos consciências espirituais oriundas de outros planos, encaixadas na matéria para aprendizados aqui no plano físico. Nesse sentido, nós não somos terrestres, nós viemos de outro plano e ocupamos um corpo terrestre, masculino ou feminino, nesse presente momento. Nós não somos humanos, estamos humanos, somos consciências espirituais. Então, nesse caso, terrestre é só o corpo. Se terrestre é só o corpo, qualquer espírito é um extraterrestre. Se você olhar na acepção da palavra, né? Uhum. E aproveitar que todo ser, toda consciência é extraterrestre, a gente falou também sobre, tocou, né, nesse assunto mais ligado ao orientalismo, um pouquinho ali da nova teosofia. O que é o Akash e é possível, através das experiências fora do corpo, ter acesso aos registros akáshicos? Vamos lá, primeiro que a palavra akáshico vem da palavra sânscrita akasha, que é o seguinte: os hindus falavam em 5 elementos. Falava de um elemento primordial, que é a energia, e que quando essa energia se condensava, formava os elementos da matéria. E hoje a ciência material, o que ela fala para nós? Matéria vem a ser energia condensada e energia matéria em estado radiante. Ou seja, na natureza, Samuel, tudo é energia em graus variados de condensação. Muito condensada a matéria, muito sutilizada a luz. Desde a luz até a pedra, formas de energia. E outrora, quando se falava energético, todo mundo imaginava o espiritual. Hoje a gente sabe que até o material também é energético. Então você tem uma energia que se condensa em 4 expressões: uma densa, uma aérea, uma quente e uma aquática. Os 4 elementos, que na verdade não passam de um, já que os 4 elementos são matéria, e matéria é a condensação da luz. Então os hindus falavam de 5 elementos, os 4 materiais e a luz primordial. Em sânscrito, o elemento terra era Prithvi, já o elemento água, apas, o elemento fogo, terras, o elemento ar, vayu. E aquilo que estaria para fora do ar, que seria para além da atmosfera, o akasha, ou seja, mais sutil que a terra é a água, mais sutil que a água é o fogo, mais sutil que o fogo o ar, mais sutil que o ar, o que está para fora da atmosfera, o akasha ou o akashi, que seria a energia universal. Então, tudo fica registrado nas energias que estão em volta, lembrando que a própria matéria do corpo também é energia. Então, a nossa aura tem os registros de tudo que a gente já viveu, não só nessa vida, mas em outras, gravados energeticamente
Então a aura do universo tem todos os registros de tudo que já aconteceu ao longo do tempo, então passou-se a dizer que se você entrasse numa faixa energética buscando um tema, você puxaria aquela faixa, você fala, uma faixa do registro acástico, que vem da palavra akasha. Quer dizer, não é que você voltou no tempo, porque alguns livros diziam que você podia voltar no tempo. Você não voltou no tempo, você entrou numa faixa de memória registrada daquela época que você acessa. Isso é o registro acástico. Pode ser acessado mediante fenômeno de psicometria, né? Ou as saídas do corpo com a psicometria fora do corpo. Só que hoje na internet está cheio de coisa confusa sobre registro acástico. Então alguém fala assim, eu vou fazer uma leitura do seu registro acástico, Samuel. Simplesmente uma leitura de aura. Se eu estou vendo a vida passada tua, eu estou psicometrizando você. Então o nome em grego é psicometria, do grego psique, que é a alma, metria, que vem de metron, que é medida, medida da alma. Então, quando você toma a medida do passado de algo, seja um ser humano, um objeto ou um ambiente, você puxou o registro acástico daquilo e pegou a informação. Uhum. Nesse momento em que nós temos grande acesso por conta da internet, toda essa história que você trouxe também do esoterismo até o exoterismo expandido, né? Muito conteúdo, muita informação. E para aquele que é um aspirante a projetor ou a projetor consciente lúcido, que rememora suas experiências, qual a importância de se ter altas doses de maturidade, de amor e de vontade de evoluir? Isso para tudo, não só na projeção, para a mediunidade, para os chakras. Samuel, o que a gente tem dentro de pensamento e sentimento se reflete na média energética. Então, se você sai do corpo, a sua energia revela tudo que você é. Você não tem como mentir ali fora, mas você pode tentar mudar a aparência do corpo astral para enganar visualmente alguém, mas você não tem como tirar a má intenção original de tentar enganar alguém. Então a energia revela mais do que o que a pessoa fala, do que a aparência. Esta energia revela o que tem dentro. Então, se uma pessoa está buscando qualquer conhecimento espiritual, ela vai aprofundar, porque não é só um fenômeno, é a consciência dela. Uma coisa é o despertar de uma capacidade, outra coisa é o despertar da maturidade da consciência, porque uma pessoa consciente, ela usa qualquer capacidade para melhorar. Agora, se ela tiver a capacidade aberta sem consciência, ela tropeça na própria capacidade e se enrosca toda. Isso explica médiums pilantras, clarividente safado, projetor astral pilantra. Quer dizer, não podia estar usando aquilo para crescer, mas não tem consciência, só tem um fenômeno aberto. E muita gente, quando busca só o fenômeno, mas não quer o recheio, a consciência, para equilibrar aquilo, acaba pirando com aquilo. Por exemplo, o que adianta, Samuel, alguém chegar e falar assim, eu gostaria de abrir a clarividência. E aí você fala, você tem medo do invisível? Eu tenho, então para que você quer ver? Para correr? Ela não tem maturidade para ver nada. Uma pessoa fala, eu quero sair do corpo. Você fala, para quê? Eu gostaria de, durante a saída, aprender algo, ajudar os outros se eu puder, encontrar um mentor que me encha de sabedoria e eu volte melhor para a matéria. Pô, que legal. Agora olha o outro. Eu quero sair do corpo para ver a vizinha tomando banho, porque eu sou invisível. Eu quero sair do corpo para descobrir se a minha namorada, minha mulher ou meu marido está me traindo com alguém. Aí você já vê a leviandade na base da abordagem. Eu queria ir na Torre Eiffel projetado. Eu queria conhecer vidas passadas. Eu pergunto, para quê e como? E o que você quer fazer com isso? A mesma coisa com a abertura da mediunidade, a ativação do chakra. O que a pessoa quer com aquilo? É crescimento? É melhoria? Isso não é um fast food espiritual, não é uma brincadeirinha esotérica ou mística. Isso é o despertar da consciência da pessoa. E a energia dela, no caso da saída do corpo, Samuel, por onde ela for, o plano espiritual inteiro sabe qual é a intenção dela. Se ela sai com motivo leviano, semelhante atrai semelhante num nível espiritual. E ela vai atrair companhias indesejáveis e assim começam os assédios espirituais. E outra coisa, Samuel, quando fala lei de sintonia espiritual, que é uma lei hermética clássica, né, semelhante atrai semelhante, está se falando num sentido espiritual. Uma energia X atrai uma energia X, Y atrai Y. Então, nesse caso, o que a gente estiver vibrando no pensamento e na emoção está na média, e essa média traz companhias na mesma média. Teve gente que enrolou tudo e achou assim, se essa lei de sintonia espiritual, se eu estou vibrando alto, por que eu fui assaltado ali na rua? Porque você está falando que você está vibrando alto na parte espiritual, mas na rua que você está saindo, não é plano espiritual elevado, é o plano físico sujeito a assédio, sujeito a assalto. Você pode, o Buda saiu
hoje no centro de São Paulo. Se o Buda passar lá, vai ser assaltado. Então o pessoal embolou. Como é que tem essa lei de sintonia se até o Buda é assaltado? Lei de sintonia espiritual. Você está no material, você pode ser o Buda e tropeçar numa pedra. Você pode ser o Krishna ou Jesus, está andando num lugar cheio de caco de vidro, você vai cortar o pé. Grandes mestres não violam leis da natureza. Eles são mestres, não é porque violam leis da natureza, porque eles são altamente sábios e a consciência deles é avançada. Agora, o plano físico tem um limite. E dentro do limite físico, não adianta você, por exemplo, eu estou vibrando alto, sai ali na chuva, eu vou pegar uma gripe mesmo vibrando alto. E porque eu vi muita gente falar, eu vibro alto e não adoeço. Conversa fiada. Todo ser humano tem altos e baixos. Em algum momento pode ter um revés físico, ou emocional, ou econômico, ou afetivo, como todo mundo. O problema é que muito estudante espiritual é arrogante, Samuel. Acha porque estuda a parte espiritual vai ter privilégio, ou é diferente dos outros. Não é, ela vai no banheiro igual todo mundo. O que o estudo espiritual dá? Discernimento, consciência para enfrentar os reveses do mundo, não é para tirar as dificuldades do mundo, é para enfrentar. E com o conhecimento espiritual se atravessa uma encarnação de forma sadia, porque o conhecimento espiritual não deixa você cair diante das coisas que acontecem, mesmo a perda de algum ente querido, você entende que a pessoa passou para outro plano, você vai sentir saudade, não é frieza, mas na tua cabeça a ideia da morte não existe, cara. Sabe aquela treva, aquela escuridão? Você imaginar uma caveira com um capuz e uma foice vindo te buscar, um capeta vermelhinho com chifrinho, você tá de sacanagem. Um estudante espiritual com medo disso não entendeu nada, são condicionamentos culturais. Então, se a pessoa tem essa consciência, qualquer fenômeno que ela tiver está dentro da consciência dela e da sabedoria, sempre gerando crescimento. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.